Olá, pessoal! Essa aula é sobre a longevidade saudável que vem sido prometida com a dita modulação hormonal e principalmente sobre o quadro de saúde e estilo de vida que levam pessoas a serem iludidas muitas das vezes por propostas irreais desse tipo de serviço que pode ser potencialmente perigoso. Vambora? Eu sou o Felipe Nassau, nutricionista e professor de educação física. Quem quiser me seguir nas redes sociais é o /Felipe Nassau no Facebook, @Felipe Nassau no Instagram. E quem quiser meu contato profissional para cursos, palestras, consultas e consultorias, institutoalimente.com.br e trustesports.com.br. Os defensores da prática ortomolecular acreditam que as doenças ocorrem a partir de desequilíbrios químicos e que, por sua vez, estão relacionados com a má comunicação entre as células, ou seja, má produção de hormônios, má produção de citocina do sistema imune, deficiências nutricionais e a própria influência dessas citocinas de outros hormônios sobre a ação de outros hormônios. E os sintomas mais característicos disso seriam redução da disposição, diminuição da libido, aumento da gordura corporal e perda de músculos. Só que normalmente isso poderia ser muito bem corrigido com exercício adequado, alimentação adequada, qualidade de sono e controle mental em relação a estresse e traumas. Ou seja, aquele velho quadro que a gente sempre bate aqui na aula. E voltando um pouquinho na história da medicina, esse cara foi Hipócrates. Ele criou a medicina baseada nos conceitos de identificar a raiz do problema, não causar problemas adicionais com o tratamento, educar o paciente para a sua saúde para que ele tenha autonomia e seja capaz de ter os seus autocuidados, sem promessas de falsos milagres e com curas que respeitem a natureza da nossa fisiologia. E olha só, numa época onde a expectativa de vida era de 27 anos mais ou menos, ele viveu cerca de 83 anos. Ou seja, ele foi o primeiro exemplo de anti-aging da história. E ele não tomou testosterona, olha que loucura. E se torna muito importante que a gente diferencie reposição hormonal, que é o uso de medicação com hormônios, em situações onde o seu corpo não consegue mais produzir, ou seja, uma insuficiência realmente diagnosticada, e o que eles vêm chamando de modulação hormonal, que é o uso de medicação na forma de hormônio em situações onde não existe uma insuficiência nem uma incapacidade de você produzir os hormônios. Isso tem sido cada vez mais usado, principalmente com finalidades cosméticas, o que é um pouquinho grave. E essa é uma das notas da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, que relata que o Conselho Federal de Medicina proíbe esse tipo de terapia. Inclusive, o desacato disso pode levar até a cassação do registro para usufruto do exercício da medicina. E, principalmente, porque é uma prática ineficaz. Ou seja, essas práticas ortomoleculares não são capazes de promover anti-envelhecimento. E esse mesmo grupo veio falar sobre o que tem sido chamado de fadiga adrenal, que é o termo que alguns grupos têm utilizado numa condição de corpo reage ao estresse contínuo, e os defensores dessa síndrome acreditam que as adrenais podem simplesmente se cansar quando colocadas para trabalhar continuamente no estresse crônico. Os sintomas incluiriam cansaço, indisposição, fraqueza, dificuldade de acordar de manhã, necessidade de usar estimulantes, ou seja, usar o café para acordar e passar o dia trabalhando, entre outros. Todos esses sinais e sintomas são inespecíficos e estão associados a diversas doenças e ao estilo de vida de diversas populações com alto grau de sedentarismo, obesidade e alimentação e sono inadequados, como a gente vem conversando aqui em quase toda a aula. Parece consenso que, nesses casos, a mudança de estilo de vida se faz necessária, ou seja, necessária. Não é porque você não gosta de mudança que você não deve mudar. Então é importantíssimo que você adote um estilo de vida saudável se você está buscando saúde, ao invés de ficar recorrendo à tal da pílula mágica. Então, alimentação adequada, busca de um peso saudável, rotina de exercício regulares fundamentam o tratamento. O que é fundamento? São a base do tratamento.
Na grande maioria das vezes, as mudanças são suficientes para promover uma melhora significativa nos sintomas, além da qualidade de vida do indivíduo. Entretanto, os defensores da fadiga adrenal, entre aspas, eventualmente, ou quase sempre, recomendam suplementos de hormônio adrenal, que são a hidrocortisona, prednisolona e etc. Né? Principalmente sobre a fórmula de fórmulas magistrais preparadas em farmácias de manipulação, e a gente vai tentar desvendar um pouquinho esse mistério na aula aqui. Nesse caso, se você não apresentar falta de corticosteroides, isso pode ser perigoso, não fui eu que botei negrito, está na nota, e trazer importantes consequências para a sua saúde. Como assim? Os corticosteroides são usados em insuficiência adrenal para repor corticosteroides que estão faltando. O uso inadequado desses medicamentos pode estar associado a alguns efeitos adversos, alguns deles extremamente graves, como aumento da pressão arterial sistêmica, ganho de peso, aumento da glicose no sangue, alterações no humor, como depressão, ansiedade, que quase ninguém tem na sociedade hoje, né? Redução da massa óssea, que quase ninguém tem também. Então, daí o risco de você utilizar isso de modo inadequado. Além disso, o uso prolongado pode, inclusive, atrapalhar o funcionamento adequado das próprias adrenais em longo prazo e te tornar dependente do que o médico está te prescrevendo ou, às vezes, sei lá, vendendo, dependendo do caso. Né? Se você usa algum corticosteroide, deve haver um diagnóstico que justifica isso. Fadiga adrenal não é um diagnóstico médico reconhecido e não justifica a utilização de qualquer tipo de corticoide. Converse com seu médico sobre o uso de corticosteroides. Lembrando que dosagem de cortisol basal com resultado baixo geralmente não é suficiente para estabelecer um diagnóstico de insuficiência adrenal. Não deu, né? Na maioria dos casos, você pode trocar o seu diagnóstico errado por um unicórnio, que ambos não existem. E quando a gente está falando da nossa imaginação, vai aparecer unicórnio de tudo que é jeito, né? Opa, esse aí parece que fez modulação hormonal, deve ter tomado testosterona. Não deu, né? Então, para a gente fica bem claro que o equilíbrio metabólico vai vir de um equilíbrio entre a qualidade do seu exercício, qualidade da sua alimentação, qualidade do seu sono. Mas é fundamental que você compreenda que tudo isso é individual e precisa ser dosado, avaliado e acompanhado, uma vez que você, na maioria das vezes, não tem ferramentas para saber se você está treinando bem, se está treinando de mais ou de menos. Isso vai valer também para alimentação. E hoje a gente vai falar também muito sobre sono. Ou seja, não basta botar a mão na massa. Você tem que buscar profissionais competentes e orientados para te avaliar, prescrever e ter o seu acompanhamento, assim como você busca o médico quando você precisa de um serviço médico. O problema é buscar um serviço médico para deixar de fazer isso aqui e buscar a pílula mágica, que é o que todo mundo tem gostado muito de fazer. E é muito clara a importância de hormônios como a melatonina, testosterona, IGF-1, GH para o nosso organismo, desde o controle de radicais livres e modulação do sistema imune, regeneração dos tecidos, mobilização e oxidação de gorduras, ou seja, o gasto de gorduras, e para o aumento da massa muscular também e diversas outras funções. Mas você já se atentou que todos eles são produzidos quando você está em sono profundo? É importante essa informação. Vamos entender um pouquinho a nossa dinâmica de produção hormonal? Por exemplo, nosso hipotálamo produz GH-RH e a nossa adenohipófise produz o GH, que é o nosso hormônio de crescimento, que ao chegar no fígado estimula a produção do IGF-1, que tem efeitos sistêmicos e localizados, ou seja, endócrinos e paráquinos, relacionados à reparação tecidual e anabolismo celular, ou seja, replicação celular e tudo mais. Já no nosso músculo, ele também ajuda na hipertrofia muscular. Só que a única forma de IGF-1 que parece ter esse efeito na hipertrofia é o IGF-1 que a gente produz no próprio músculo. Então, o IGF-1 que a gente produz no fígado aparentemente não tem esse efeito. Melatonina, produzida lá na nossa pineal. Níveis adequados de melatonina estão relacionados com menor risco para câncer, com melhores tratamentos quando o câncer está instalado, menor risco para obesidade e para doenças crônicas também.
Ela pode ser consumida na forma de vegetais e oleaginosas cruas, como castanhas, por exemplo, e carnes pouco aquecidas podem conter melatonina, além de ter o triptofano, que é importante para a gente produzir a nossa melatonina a partir da serotonina. E olha que interessante, 95% da nossa serotonina é produzida no intestino. Então, se a sua saúde intestinal não vai bem, se a sua alimentação não é adequada, a sua produção de serotonina pode vir a reduzir. Quem quiser entender um pouquinho mais sobre isso aqui, entra lá na nossa aula de mitos e verdades em relação à nutrição esportiva e nutrição clínica, que a gente aborda bastante intestino por lá. Testosterona é um hormônio que tem mais em homens do que em mulheres, mas ambos precisamos. São produzidos nos órgãos principalmente nos órgãos sexuais e nas suprarrenais, nas adrenais. Mas a gente sabe que o músculo também pode produzir, alguns outros tecidos também em bem menor quantidade. Vamos lá. Tem funções no sistema imune, no sistema límbico, aumenta a libido, tem funções importantes no aumento de massa óssea e no aumento de massa muscular e funções importantes também na redução da gordura corporal. E para ele funcionar, ele precisa de um receptor e esse receptor é o mesmo que pode ser ocupado pelo cortisol. Isso vai ter importância lá na frente, porque quando o cortisol estiver muito alto, a testosterona tende a não funcionar de modo adequado, mesmo que ela esteja alta. Então, como funciona a nossa lógica de regulação hormonal, começando pela testosterona? O complexo hipotálamo-hipófise produz GnRH e, posteriormente, o LH, que estimula nossas gônadas, principalmente, a produzirem testosterona. Quando? Quando eu estou em baixa concentração de testosterona. Aí eu aumento esse eixo para produzir mais testosterona. Quando a gente atinge uma alta concentração, a gente inibe esse eixo para que a gente não produza nem de mais e nem de menos, que é o que a gente chama de feedback negativo ou retroalimentação negativa. E é o que pouca gente se atenta, é que, como a gente comentou, muito disso depende da qualidade do sono e depende também do zinco, das carnes de boa qualidade, das castanhas, dos cereais que você não come, do magnésio, dos vegetais, das castanhas e dos frutos do mar que você não consome, B9 das coisas verdes que você não consome, B6 dos cereais, como a aveia, por exemplo, que você não come, vitamina D do sol que você não se expõe, vitamina C das frutas e vegetais que você não consome e também da carnitina das proteínas de boa qualidade que você também não come, porque fica comendo peito de peru. E aqui é um quadro que explica as rotas metabólicas de produção hormonal, que mostram pra gente por que não é seguro a gente ficar tomando hormônio sem uma real necessidade. Então, por exemplo, quando começa a sobrar testosterona porque você tomou testosterona sem necessidade e atingiu níveis suprafisiológicos, você pode aumentar a conversão em estradiol, gerando femininização. Você pode aumentar a conversão em dihidrotestosterona, gerando queda de cabelo, acne, ovário policístico, aumento da próstata, por exemplo. Mas uma vez que você mexe nessa rota, você também pode comprometer a produção dos mineralocorticoides, dos glicocorticoides. E vai valer a mesma coisa quando você usa corticoides sem necessidade. Você pode acabar dando uma bagunçada nesse mapa que pode ser bem regulado com hábitos. E é importantíssimo compreender a função do estresse nessa dinâmica hormonal. Por exemplo, uma vez estressado, a gente acaba produzindo muito CRH lá no hipotálamo, que quando chega na hipófise anterior aumenta a produção do ACTH, que por sua vez estimula a adrenal ou suprarrenal a produzir mais cortisol. Mas isso também estimula a secreção de hormônios esteroides, como aldosterona e testosterona, com o problema que essa testosterona acaba sendo convertida em dihidrotestosterona e competindo com altos níveis de cortisol, ou seja, perdendo capacidade de ação. E essa regulação depende muito, então, da gente diminuir um pouco o CRH, baixar os nossos níveis de estresse e regular o nosso ciclo circadiano, ou seja, dormir bem para passar o dia bem acordado, sem picos muito grandes de estresse. Com isso, a gente consegue aliviar aqueles sintomas de má qualidade de vida que muita gente tem chamado de fadiga adrenal. Então vamos entender o nosso ciclo de um dia inteiro, o ciclo circadiano.
Durante o dia, a gente acorda com um pico de cortisol e vai subindo cortisol e adrenalina para que a gente se mantenha produtivo e alerta durante o dia. E aí esses níveis hormonais vão caindo até que eles cheguem no nível mais baixo para que a gente possa adormecer. Com isso, os hormônios reparadores tendem a ficar baixos durante o dia e têm os seus picos durante o nosso sono, uma vez que esses hormônios, como adrenalina e cortisol, baixam à noite. Só que numa situação de estresse, a gente acaba desequilibrando essa curva dos hormônios como adrenalina e cortisol. E com isso, a gente vai apresentar uma dificuldade para dormir e uma redução na produção de hormônios reparadores. Como a gente falou, testosterona está nesse pacote aqui dos hormônios que ficam reduzidos. E para falar de qualidade do sono, a gente precisa compreender minimamente como é que funciona o nosso ciclo de sono, que vai durar de 1h30 a 2 horas cada ciclo e vai ser repetido entre 4 e 6 vezes por noite. Vamos lá então. Primeira fase, estágio 1, 4 a 5% do sono, a gente chama de fase alfa, onde a gente aumenta a expressão das ondas alfa, que a gente chama de sono leve, e onde a gente ainda apresenta contrações musculares, mas principalmente é onde a gente aumenta a produção de melatonina. Se você tiver uma produção adequada de serotonina, porque se alimenta de modo adequado, seu intestino está saudável, se estiver na ausência de luz, na ausência de barulho, etc. Então, muita gente já para por aqui, porque não consegue ter esses pré-requisitos para entrar na primeira fase de sono de modo adequado. Já a segunda fase, que a gente promove o relaxamento, é onde a gente baixa a nossa voltagem dos fusos nervosos e baixa a frequência, baixa a pressão arterial, baixa a temperatura corporal. Mas essa fase aqui é a que costuma ser comprometida pelo excesso de produção de cortisol, excesso de produção de adrenalina e por abuso de estimulantes como a cafeína, por exemplo. Já no estágio 3, que a gente começa a chamar de sono profundo, a gente vai ter maior produção das ondas θ e ondas delta, e a gente inicia as respostas hormonais importantes que vão ser consolidadas. Por essa fase a gente tem muita predominância de ondas delta, e onde a gente tem respiração rítmica e rasa, ou seja, pessoas que respiram melhor vão conseguir ficar mais tempo aqui, então pessoas com rinite ou com um má posicionamento durante o sono vão apanhar um pouquinho dessa fase aqui. E a gente tem a atividade muscular muito limitada, e é onde a gente tem a produção de hormônios relacionados à regeneração tecidual. E a gente sabe que na primeira metade do nosso sono, a gente tem predominância dessas duas fases aqui. Passando do estágio 4 para o estágio 5, que a gente chama de sono REM, onde a gente aumenta a produção de ondas beta, que é como se a gente tivesse acordado. Então, as ondas cerebrais aceleram, os músculos relaxam, a gente aumenta a pressão, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a respiração rápida e curta para equilibrar o pH, que tende a ficar mais ácido, porque aqui a gente está respirando menos e eliminando menos gás carbônico, e é onde a gente tem os sonhos e a memorização. E a gente sabe que na segunda metade do sono, a gente tem um predomínio do sono REM, ou seja, do estágio 5. Então, quando a gente fala em sono, significa que você tem que acordar bem disposto e que você precisa passar o dia sem sonolência. Então, pessoas que acordam sem disposição, que acordam e passam o dia sonolentas, têm uma má qualidade de sono, que pode estar nesse campo aqui ou nesse eixo aqui. Então, pessoas que limitam muito a quantidade de sono acabam priorizando isso aqui, que parece ser mais importante para o organismo. Pessoas que dormem um pouco mais vão ter um predomínio maior de sono REM e obviamente vão ter uma melhora na concentração, na memorização também. Mas aí fica um detalhe. Por exemplo, pessoas que não sonham podem estar com sono muito conturbado ou com pouca quantidade de sono, e pessoas que sonham demais pode ser que não estejam entrando nessas fases aqui. Então é bom você dar uma avaliada no seu sono com um profissional. E fechando esse conceito, então, para o sono ser reparador é muito importante que ele seja noturno e ele visa restaurar o equilíbrio natural entre os centros neuronais também. E para que isso aconteça, a gente precisa repetir esses ciclos de 4 a 6 vezes durante a noite, e a qualidade do seu sono está mais relacionado ao tempo passado nas fases mais profundas e
ao equilíbrio das ondas cerebrais e dessas outras frequências. E para isso você precisa de um profundo relaxamento, tipo não ficar acordando no meio da noite, não acordar para urinar e etc. Então, medir a sua qualidade de sono por quantidade total de horas parece não ser a melhor ideia. Vamos entender então como o cortisol em desequilíbrio dá uma bagunçada na nossa fisiologia hormonal? Seja por excesso de consumo de estimulante, por estresse, por aí vai. Ele estimula a nossa conversão de testosterona em estradiol, levando a gente a desequilibrar a nossa distribuição de gordura. Ele compete com a testosterona pelo receptor androgênico, induzindo a menor função da testosterona, além de aumentar o uso de proteína para a produção de energia. Resultado, a gente tende a perder massa muscular com excesso e desequilíbrio de cortisol. Ele também induz a resistência à insulina, e isso leva a gente a aumentar a nossa glicemia. Aumentando a nossa glicemia, a gente aumenta também a insulina. E essa glicemia pode ser aumentada por glicogênio do nosso fígado ou por proteínas que a gente tirou do músculo, por exemplo. Mas esse aumento de insulina por si só já é capaz de aumentar a nossa produção de gordura corporal. E aí, isso também compromete a recuperação entre os treinos, seja em nível de estrutura muscular ou de reserva de energia em glicogênio muscular também. E aí, olha que interessante, lá no nosso cérebro, ele aumenta o neuropeptídeo Y, que aumenta a sua fome, consumo de alimento. E aí, obviamente, se eu já tenho mais insulina e maior consumo de alimento, eu vou produzir mais gordura ainda. E lá nas nossas células de gordura, a gente aumenta o PPAR-gama, que aumenta a maturação das células de gordura. Ou seja, células jovens tornam-se células adultas mais rápido, aumentando a nossa capacidade de armazenar gordura, que vai ser muito maior se eu estiver produzindo mais gordura e produzindo mais insulina, estimulando a entrada de gordura nessas células aqui. Ou seja, o nosso estresse pode sim comprometer gravemente o nosso organismo, seja em relação à composição corporal, gordura e músculo, mas em relação às funções de saúde também. E aí, para a gente amarrar esses pontos de testosterona e cortisol, é importante a gente entender que distúrbios de sono diminuem a produção de testosterona e normalmente estão associados a maior produção de cortisol. E aí, isso favorece a síndrome de excesso de treinamento. Como ambos os hormônios atuam no sistema límbico, pode aumentar a irritabilidade e aumentar o risco de lesões também no esporte e fora dela. Continuidade e duração elevada de sono aumenta a relação testosterona-cortisol, obviamente. E maior qualidade de sono está relacionado com o aumento da concentração de testosterona total, biodisponível e também do DHEA, que é um hormônio bastante suplementado pelos grupos que se intitulam ortomoleculares. E aí, musculação, a gente sabe que é bem capaz de aumentar a testosterona total. Por um outro lado, lembra que a gente falou que treino também tem que ser dosado? Se o volume de treino estiver inadequado, principalmente tendendo ao alto, a gente sabe que a sua testosterona pode piorar. Então não é que musculação é boa ou é ruim. Bom ou ruim é se você faz direito ou se você não faz direito. E aí, atividade sexual a gente sabe que também é capaz de aumentar a concentração de testosterona total e biodisponível, aumenta o DHEA, diminui pressão, vasodilatação. Então, é uma estratégia bem legal que as pessoas podiam usar também para melhorar a fisiologia hormonal, né? E aí a gente começa a entender que você não está precisando fazer uma modulação hormonal bioidêntica. Você precisa rever o que é importante na sua vida, se é a sua alimentação, se é o seu sono, se é o seu exercício e se é o controle do seu estresse. Porque tomar pílula mágica parece que não está funcionando. E é importantíssimo a gente entender que o excesso de testosterona no nosso organismo, mesmo quando a gente produz muita testosterona, pode aumentar a produção desse hormônio de hidrotestosterona ou DHT, metabolizado por essa enzima, 5-alfa-redutase, gerando resultados indesejáveis de androgenia. Imagina se a gente estiver tomando testosterona na forma medicamentosa sem uma necessidade real. O que isso pode acarretar? Então é muito comum a gente ver a ocorrência de acne no organismo, deixando aquele aspecto mais áspero na nossa pele. E é muito comum a gente ver também a queda de cabelo, que como as mulheres são mais sensíveis à testosterona,
é muito mais comum a gente ver essa queda de cabelo em mulheres. E aí a gente identifica facilmente pelo penteado da franjinha. Como assim? O cabelo tende a cair um pouco mais, a alopecia aumenta, com isso a testa vai ficando maior e a mulherada que vai ficando muito forte, não porque fez musculação e comeu batata doce, mas porque fez musculação e comeu batata doce e esqueceu de contar que estava tomando muito hormônio andrógeno, começou a ter queda de cabelo e tampar com a franjinha. Então você pode ver normalmente mulheres que ficam muito masculinizadas, dificilmente você vai ver elas de cabelo preso sem a franjinha, porque a franjinha está lá escondendo o testão, né? Mas a gente sabe que homens também podem vir a ter queda de cabelo em função da androgenia. O aumento nos pelos do corpo também pode acontecer pelo uso exagerado de testosterona, uso medicamentoso ou por alta produção, que vai ser bastante indesejado principalmente nas mulheres, mas em homens também a gente vê, além da queda de cabelo na cabeça, o aumento dos pelos no corpo, que também pode ser indesejado. E a gente também verifica as alterações nas cordas vocais, deixando a voz um pouco mais grave, meio parecido com aquele negócio de voz de pato, né? E a gente sabe que também em mulheres a gente vai ter alterações clitorianas, deixando o clítoris um pouco mais avantajado. E em homens é particularmente importante a gente falar no uso de testosterona, uma vez que ela pode estar associada com um aumento para o risco para câncer de próstata. Como assim? A testosterona sendo convertida pela 5-alfa-redutase e aumentando o DHT, aumenta a hipertrofia, ou seja, o crescimento da próstata e a chance de ocorrência do câncer prostático. Isso aqui é um quadro resumo do meu trabalho de conclusão de curso. E nos estudos, quando eles iam analisar a efetividade de alguns compostos, o que eles faziam? Eles tinham que induzir a hipertrofia, o aumento da próstata com alguma coisa. Chuta o que era utilizado? Testosterona. Então, dava testosterona para os ratos, eles desenvolviam todos hipertrofia prostática e depois era testado o tratamento. E aí um outro dado também que é importante quando a gente começa a falar em câncer prostático é que a testosterona ela pode desequilibrar algumas citocinas inflamatórias, como a interleucina 6 e a interleucina 17, que, como eu coloquei no meu trabalho, podem ser equilibradas por outro modo também. Mas, de modo geral, você desequilibrando isso aqui, você aumenta o score inflamatório, e esse score inflamatório aumentado também é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer prostático ou para a evolução do aumento da próstata para um câncer prostático. E numa população onde boa parte dos homens com mais de 50 anos apresenta aumento da próstata, eu acho meio arriscado a gente falar que o uso de testosterona é seguro. E como a testosterona, pelo efeito da aromatase, pode ser convertida no hormônio estradiol, o uso medicamentoso e indevido de testosterona pode conduzir à ginecomastia, que é o aumento das glândulas mamárias, que pode ser um assunto polêmico. E a testosterona também tem efeitos no sistema nervoso e no sistema límbico, alterando nosso humor, aumentando o estresse e a impulsividade. Esse trabalhinho do Carlos Cueva mostra que o uso de cortisol e de testosterona aumenta a tomada de decisão de risco financeiro e pode desestabilizar mercados. Vamos entrar um pouquinho mais nesse estudo? E esse estudo submeteu homens jovens ao consumo de hidrocortisona ou de testosterona em gel transdermal, aquele gel de passar na pele, antes deles fazerem uma simulação sobre tomada de decisão de risco. Resultado: o estudo mostrou que tanto as alterações no cortisol quanto na testosterona podem desestabilizar mercados financeiros, uma vez que esses hormônios podem alterar o comportamento humano, ou seja, deixando as pessoas mais impulsivas e tomando mais decisões de risco. Qual o impacto disso na nossa sociedade? Que o público-alvo do conceito ortomolecular normalmente são pessoas de alto poder aquisitivo para poderem pagar tanto as consultas caras quanto os tratamentos caros. Então, esse público, apesar de ser restrito, o perfil desse público não é tão restrito assim, é um perfil bem engajado nesse conceito ortomolecular. E por que mais tomada de decisão de risco?
porque a testosterona aumenta a nossa agressividade e reduz a nossa capacidade de analisar consequências futuras. Tem um estudo bem legal com condenados da justiça que mostra uma correlação positiva entre maiores níveis de testosterona e uma maior chance para você vir a cometer crimes violentos. Tá, mas e se você não virar um criminoso? Mesmo não virando um criminoso, você pode vir a afetar a sua saúde social, comprometendo as suas relações familiares, relações no trabalho, relações no estudo e tudo mais. Isso por quê? Porque a gente verifica uma alteração na transmissão pelo glutamato, aumentando o estresse e a irritação. Isso pode ter também uma relação com o sono, que a gente vai abordar mais lá na frente e vai explicar um pouco melhor essa transmissão glutamatérgica aqui. E os distúrbios alimentares, de autoimagem, de auto-ódio perante fracasso também aumentam com a testosterona, porque junto dela costuma vir um pacote de dieta insustentável também, zerando carboidrato, restringindo drasticamente caloria, seja dieta HCG, dieta do cão, do gato, do papagaio, um monte de suplemento que não funciona, mas custa caro pra caramba. Então você acaba adquirindo um estilo de vida que ele é financeiramente insustentável e que ele é fisiologicamente também pouco sustentável. Então você pega uma pessoa que se alimenta mal e começa a restringir drasticamente energia ou nutrientes importantes para ela, é natural que ela comece a ter um pouco mais de compulsão alimentar, por exemplo. E aí o resultado não aparece e esse fracasso tende a aumentar. Principalmente quando a pessoa para de tomar bomba, quando ela para de usar testosterona de modo inadequado, e aí começa a perder mais massa muscular e ganhar mais gordura do que tinha antes. Então é bom ficar cuidadoso aí com o que as pessoas estão querendo te vender por aí. E um dado que tem ganhado muita relevância de 2009 para cá é que o uso de esteroide anabólico, de testosterona, induz dependência química. Isso tem sido emergente na nossa sociedade. Aparentemente, isso ocorre pelo ramo opioide e a gente precisa ainda de alguns estudos para melhorar a caracterização dessa dependência, identificar fatores de risco para essa síndrome e desenvolver tratamento melhores para essas pessoas, visto que 30% das pessoas que se submeterem ao uso de testosterona vão acabar ficando dependentes de testosterona. E há muito tempo, os estudos científicos têm mostrado que o uso de esteroides anabolizantes e de testosterona levam a desequilíbrios no fígado e nas lipoproteínas de colesterol, aumentando o risco cardiovascular, principalmente porque a testosterona pode aumentar a hipertrofia concêntrica ventricular. Que nome é esse? É o aumento da parede muscular do coração, de fora para dentro, de modo que o coração diminui a capacidade de bombear sangue. Isso também está associado ao aumento da hipertensão arterial e de alguns anos para cá, alguns estudos têm mostrado um outro efeito colateral muito importante e mais difícil ainda de reverter, que é a morte, que como por si só já não bastasse, as pessoas ainda estão fazendo piada, estão levando o uso de esteroide na brincadeira. Vá lá, brincalhão! E outro erro muito comum dos usuários de testosterona é tentar relativizar o errado e tentar justificar o próprio erro com o erro do outro, do tipo, eu tomo bomba, mas pelo menos eu não bebo, e você que está aí bebendo? Pois é, esses estudos que analisam mortalidade mostram que o abuso de álcool não mudou em quase nada a mortalidade induzida por esteroide, ou seja, não é bem assim não, filhão. Não é para tomar bomba e não é para tomar álcool. E agora vamos falar do hormônio do crescimento, do GH, que é um hormônio também bastante utilizado em modulações hormonais por aí. Bom, a gente sabe que é mito a relação do uso do GH para hipertrofia muscular e para melhora do desempenho esportivo. Isso é comprovado há vários anos, então começa errado por aí. Mas o GH é um hormônio importantíssimo quando a gente fala em perda de gordura. Só que é a deficiência dele que compromete, porque excesso de GH, que a gente consegue, na verdade, uma resistência à insulina, e o que a gente vê é que pessoas acometidas por acromegalia, que é uma doença onde você produz muito GH, elas têm um percentual de gordura mais elevado exatamente por causa disso. Então, não deu, né? E para quem acha que tomar GH é a fonte da juventude, eu tenho uma má notícia, porque apesar desse hormônio não ser capaz de aumentar a massa muscular,
ele consegue gerar hipertrofia em tecidos conjuntivos, como ligamentos e tendões, por exemplo, gerando doenças ligamentares com comprometimento neural e comprometimento respiratório também, como no caso da síndrome do túnel do carpo, onde tendões e ligamentos podem hipertrofiar e pinçar nervos, gerando dores, e também pode comprometer sua fisiologia respiratória. Por exemplo, o uso do GH pode aumentar tecidos internos do pescoço, diminuindo o fluxo de ar e aumentando a apneia do sono. Mas normalmente, os baixos níveis de GH estão relacionados à má qualidade de sono. Então, o que vai acontecer? Se, em vez de você tratar o sono, você resolver dar GH para o seu paciente sem avaliar esses fatores de risco, sem acompanhar esses fatores de risco, você pode vir a piorar cada vez mais a qualidade de vida do seu paciente e, principalmente, não tratar o problema que era a má produção do GH. E outro hormônio bastante prescrito é a melatonina, que apesar de não ter muita evidência científica de que possa fazer mal, a gente sabe que quanto mais você tiver, menos você vai produzir. E aí a gente tem que entender que ela é produzida a partir da serotonina, que, por sua vez, é produzida principalmente no nosso intestino. Então, ter um intestino saudável, uma alimentação saudável, cuidar do estresse também está relacionado com essa microbiota saudável aqui, ou seja, o intestino ausente de inflamação, é importante para a gente produzir serotonina. E aí a gente tem algumas reações químicas que, por sua vez, igual a gente explicou na testosterona, também dependem de micronutrientes para que a gente produza a melatonina na presença do escuro. Então a gente provavelmente está mais precisando de bons hábitos e de higiene do sono do que de tomar melatonina. E o DEA é que é outro hormônio bastante utilizado, mas que também pode ser controlado por outros mecanismos. Por exemplo, a gente sabe que o consumo do abacate, que é um alimento rico em beta-cistosterol, que inibe aquela enzima lá que converte a testosterona em DHT, a 5-alfa-redutase, a gente consegue melhorar bastante a relação entre o DEA e o cortisol com o consumo de abacate, do beta-cistosterol no caso, e também a gente impede um pouco a conversão da testosterona em dihidrotestosterona. Então, mais uma vez, a gente está precisando de menos remédio e de mais comida de verdade. E outro tratamento, entre aspas, que vem ganhando bastante notoriedade de novo nos últimos anos é o uso da gonadotrofina coriônica humana, o HCG, obviamente associado a uma dieta extremamente restritiva, com mais ou menos 600 calorias. E lógico, qualquer pessoa que comer só isso vai conseguir emagrecer. E muito mais. Vai conseguir perder massa muscular e por causa disso comprometer o sistema imune. Vai conseguir ficar desnutrido, vai conseguir ficar mais próximo da compulsão alimentar. Que imagina, a pessoa que já come mal, agora ela come mal e pouco, então bem fácil que dela atacar uma lasanha, né? Mas o objetivo não é analisar isso, é analisar o que a ciência diz sobre o HCG. Então vamos lá. 76. Já não funcionava, não existia diferença estatística na perda de gordura em quem toma e quem não toma. Vamos lá, 77. Não houve diferença nos resultados e também não houve diferença na saciedade nem na melhora de humor, ou seja, serviu para nada tomar o HCG. Já em 1990, foi um estudo que deveria ter concluído as pesquisas sobre HCG, mostrando que não há razão alguma para usar injeção de HCG para tratar a obesidade. Mas como tem virado panaceia de novo, esse estudo aqui veio para encerrar a história. E o que ele conclui? Qualquer tentativa de você tentar explicando como o HCG pode melhorar a perda de gordura é inaceitável. Essa palavra inaceitável tem um peso diferente quando ela é produzida, quando ela é publicada num artigo científico do que quando ela sai num telejornal, né? E aí a gente vê que o caso HCG é um negócio meio parecido com a história do Chaves. Lembra lá do cão arrependido? Com suas orelhas tão fartas, seu osso roído e com o rabo entre as patas. E você repete isso 44 vezes até que alguém acredite nessa história do HCG. E os defensores desse uso de testosterona como anti-envelhecimento costumam utilizar estudos com correlações inexistentes. Então, normalmente, quando a gente fala em saúde e vai analisar o estudo, as pessoas do estudo estavam com deficiência de testosterona e isso foi corrigido para os parâmetros de normalidade, ou seja, aqui o limite inferior e aqui o limite superior. As pessoas estavam aqui embaixo, vieram para cá e melhoraram, mas isso é óbvio que ia acontecer. Já a grande maioria dos outros estudos evidencia aumento de massa muscular e autonomia.
Mas espera aí, sem avaliar outros riscos, como a gente comentou aqui na aula, e não é possível que ninguém sabia que esteroide anabolizante aumenta a massa muscular. Se você colocar esteroide anabolizante em pessoas que perderam muita massa muscular, é óbvio que elas vão ter muita autonomia, como idosos, por exemplo. Agora, se você passa a fazer isso sem controle, de qualquer jeito, sem avaliar risco, aí você começa a submeter essas pessoas a disfunções que a gente comentou aqui na aula. Bom, por quê? Porque nenhum estudo evidencia anti-envelhecimento com testosterona. E aí, outro dado importantíssimo: atletas mostram que se você está entre o limite inferior e o limite superior das dosagens seguras de testosterona, ou seja, se você não tem deficiência, aumentar o seu nível dentro dessa margem não aumenta a sua força, sua potência. Não pode dizer que o indivíduo vai ganhar massa muscular porque você saiu do nível aqui dentro da faixa de normalidade e colocou ele num nível mais alto. Normalmente, esse aumento de desempenho e massa muscular acontece quando você começa a ultrapassar os níveis de normalidade. Tá certinho. Vamos tomar testosterona, tá certinho. Então vamos comparar o que os estudos têm mostrado sobre sinais e sintomas de má higiene do sono com o que a ortomolecular promete. Quem dorme mal costuma ter problema de memória, concentração, atenção, baixa velocidade de processamento de informação, baixa produção intelectual, baixa capacidade de resolver problemas, queda na qualidade da fala e da dicção, problemas com sonolência, baixo aprendizado motor e cognitivo e redução da libido. E aí o que o seu guru da longevidade vai tentar te vender? Um tratamento que vai melhorar a tua disposição, vai melhorar a tua qualidade de sono, vai te fazer viver mais, vai aumentar seus músculos, seu desempenho sexual, sua libido e você ainda vai perder gordura. Meu irmão, quem é que não quer esse pacote de resultado aqui e sem tomar atitude, só tomando um remedinho? Parece o conto do vigário aí, né? E apesar da pouca ciência em relação à fisiologia humana, as estratégias de convencimento e marketing parecem ser muito boas e muito embasadas em ciência. Então começa prometendo mundos e fundos, mas na verdade as pessoas vão ficar mais fortes, mais magras, com mais vontade sexual e melhor desempenho sexual, ou seja, mais bonitas e fazendo mais sexo, que na nossa sociedade parece ter uma relevância muito grande. E começamos por: a realidade é dolorosa e desnecessária, e eu vou te dar um estímulo à lei do menor esforço. Se você pega uma pessoa que já tem maus hábitos, você falar que a lei do menor esforço é legal, para ela soa bastante confortável. Como muito desses grupos ortomoleculares falam, eu vou te dar um atalho, uma carona hormonal. E aí, a gente parte da ideia de que o sacrifício futuro é melhor do que uma dor imediata. Então, mesmo que a pessoa chegue lá sabendo que tem risco, nós, a grande maioria dos humanos, somos condicionados a não nos importar com consequências futuras em prol de uma melhora imediata. O problema é que o futuro um dia vai chegar para todo mundo, né? E caso você não cuide de sua saúde, esse futuro vai chegar pior para você. Apelar para o aspecto emocional, então desestimular a reflexão, estimular a venda por impulso, então entender como que seu paciente está pensando para você conseguir mais venda e obter mais lucro, que é bem legal se você está vendendo uma camiseta, mas quando você está falando em serviço de saúde, parece um pouquinho antiético, meio inadequado, né? E uma outra ideia é também manter o público na ignorância, ou seja, propagar inverdades, ou, na minha língua, mentir na cara de pau. Dizer que hormônio é tranquilo, que você pode usar em todo mundo, que não faz mal para ninguém. Que, na maioria das vezes, não funciona, mas como nesse caso estamos falando de pessoas que são intituladas pela própria sociedade como donos do conhecimento, fica muito mais fácil a pessoa acreditar que o profissional está tentando te vender esse tratamento está correto. E aí, para finalizar, faz uma associação do tipo, eu sou o médico da princesa da Disney. Aí as pessoas querem ficar parecido com a princesa da Disney. A princesa da Disney falou que é o tratamento que revolucionou a vida dela. E aí, tá fácil de vender, né? Mas no caso de você não querer ser a princesa da Disney,
Ele vai te mostrar as fotos dele onde ele ajudou o Highlander a ficar imortal, onde ele ajudou o Hulk a ganhar massa muscular. E caso você não goste do cara mais ogro igual o Hulk, ele vai te mostrar que ele também consegue ajudar qualquer outro tipo de herói. E além dessas estratégias de venda, eu tenho estratégias de retenção, sendo que algumas delas estão relacionadas a mecanismos fisiológicos de dependência, que eu vou explicar, principalmente aqui pela testosterona, que é o mais utilizado. Então vamos lá. Homens têm que ter mais ou menos acima de 280 nanogramas por decilitro de testosterona e abaixo de 900. Mulheres acima de 15 e abaixo de 75. Então vamos lá. Por exemplo, peguei uma pessoa que está bem aqui no meio da faixa e eu digo, olha, você está com ela em 400, mas podia estar melhor. E aí o que a pessoa faz? Aplica o hormônio no indivíduo, sendo que ela passa da faixa de normalidade, ou seja, ela começa a trabalhar com doses suprafisiológicas de testosterona. Como a gente comentou, doses suprafisiológicas, geralmente de massa muscular, perda de gordura e alguns efeitos desejáveis e vários outros indesejáveis também. Mas tem um detalhe que pouca gente se atenta lembra quando eu expliquei que quanto mais testosterona você tem no organismo, menos você produz? Pois é, então sua produção vai lá embaixo, que você não percebe enquanto você está tomando, mas se você parar de usar a testosterona, o que vai acontecer? Agora sim você está com insuficiência de produção de testosterona, e que demora um tempo para regular. Sei lá, dependendo da pessoa, até 3 meses, dependendo da cronicidade, quanto utilizou, por quanto tempo. Enfim, qual o resultado final? Nesse meio tempo, até a pessoa regularizar a produção natural dela de testosterona, vai ter queda de libido, vai ter perda de massa muscular, vai ter ganho de gordura. Lembra que os scores de agressividade aumentam com a testosterona? Mas se a testosterona realmente estiver muito baixa, a agressividade fica muito baixa, tomada de decisão fica muito baixa, começam a aparecer sintomas semelhantes ao da depressão, ou seja, a pessoa que está tomando testosterona e que para de tomar, ela vai se sentir muito mal. E aí, o que vai acontecer? Ela vai tomar testosterona de novo. Isso é o que a gente vê naquele quadro de dependência química à testosterona que bate em 30% que o estudo mostrou pra gente. E aí, isso começa a ficar um pouco grave, porque quando você usa para fidelizar esse tipo de estratégia, que é mostrar um problema e se não houver, você cria o problema para gerar necessidade, ignora a raiz do problema. Então, mesmo que a pessoa tivesse a produção baixa de testosterona, será que o certo não seria corrigir o sono, o treino e a dieta dessa pessoa primeiro? Com certeza sim. E aí você vende um paliativo, que é aumentar a dose de testosterona por via de fármaco, diz que é seguro, transmite confiança mesmo, sabendo que isso tem risco, e aí você torna o indivíduo dependente do que você vende. E obviamente aí fica bom, você vai ganhar dinheiro o resto da vida, né? Bom, é engraçado? E eu não tô achando graça não, mas tem muita gente fazendo origami com esse papel de trouxa. E por que de tanta fórmula manipulada? Será que os medicamentos convencionais pararam de funcionar para as pessoas que têm deficiência de verdade? Realmente, manipulado é mais fácil de você acertar a dose, mas a gente sabe que boa parte dos remédios consegue abarcar boa parte da população. Mas tem um detalhe. Por exemplo, testosterona só pode ser vendido com retenção de receita. Por quê? Essa receita vai para um controle federal e, caso o indivíduo esteja prescrevendo testosterona demais, e ele pode vir a ser investigado e, detectando essa prescrição irregular, ele pode vir a sofrer consequências por imprudência, imperícia e tudo mais. Vamos lá. E por que o bioidêntico? Ele necessariamente é melhor que o hormônio sintético? Não necessariamente. Só que o bioidêntico só pode ser feito, só é vendido em farmácias de manipulação. Existem casos onde o bioidêntico vai ser melhor do que um medicamento convencional? Certamente vai. Mas isso não é uma regra. E é exatamente, o médico tem que ter perícia para determinar qual vai ser a melhor fórmula de administração da medicação do indivíduo que tem deficiência. O que não tem, não precisaria nem estar entrando nesse slide aqui, né? Bom, mas tem um ponto-chave que é o pulo do gato. Quando o médico começa a indicar a farmácia e dizer que é a única farmácia do Brasil que faz com qualidade, se você for em mais dois, esses mais dois provavelmente vão te indicar mais outras duas farmácias que são as únicas do Brasil que também
manipulam com qualidade. E aí você, por eliminação, vê que nenhuma ou que todas estão manipulando com qualidade. Quando isso acontece, pode existir uma vaga possibilidade do médico estar ganhando uma comissão dessa farmácia, do tipo, olha, eu vou te cobrar R$ 1.000 na consulta, você vai comprar R$ 2.000 de remédio, mas desses 2.000, uma parte pode estar indo para o médico. Isso começa a justificar essa não preferência, utilização apenas de medicamentos manipulados, aquelas longas listas de suplementos e fitoquímicos, sendo que a maioria não tem comprovação científica, e a indicação de uma só farmácia. Então, o que por fora pode parecer uma bela viola, que é a individualização do tratamento, por dentro pode parecer um pão bolorento, que é o médico te passando um monte de coisa que você não precisa para você ficar viciado e para você continuar comprando e ele continuar ganhando a comissão dele e ficar todo mundo feliz. Mas, obviamente, existem médicos responsáveis e existem farmácias de manipulação confiáveis também. E aí, será mesmo que é seguro? Então a gente vê também um autocontrole com exames. Então a gente vê normalmente de 3 em 3 meses, 2 em 2 meses, exames extremamente completos, sendo que muitos deles com marcadores para tumor. Então CA19/9, etc. Mas peraí, é legal que você esteja avaliando o seu risco para câncer, até porque quando acontece alguma coisa nesse sentido, quanto mais rápido for o seu diagnóstico, melhor a chance de você se tratar. Mas, cara, exame de 3 em 3 meses para marcador de tumor não faz muito sentido. Ou será que a terapia cheia de hormônio que você está tomando pode te dar um tumor e o médico está com medo de que você tenha um tumor pelo monte de medicação de hormônio que você está tomando? Aí começa a fazer sentido esse monte de exame com essa frequência. Por que a gente toca tanto nessa questão dos hábitos saudáveis? Porque a gente sabe que o músculo, estimulado de modo agudo e crônico, pode produzir testosterona e controlar interconversões hormonais, ou seja, interferir nessa resposta andrógena, e idosos restauram respostas hormonais andrógenas com mais ou menos 3 meses de musculação. Nem precisou tomar bomba, ó. Bom, estudo do Ruiz mostra que a taxa de mortalidade por causas gerais e cardiovasculares é menor em indivíduos mais fortes e câncer tem menor incidência em indivíduos mais fortes, mesmo com maior gordura abdominal nesses indivíduos. Ou seja, ter força parece ser um negócio bastante anti-aging e que melhora bastante a testosterona. E olha como é que a nutrição pode ter uma influência importantíssima nesse equilíbrio hormonal, além de fornecer os nutrientes para a produção dos hormônios. Vamos lá. Para dormir bem, como a gente falou da importância do sono, eu preciso baixar a insulina. Como? Tendo um equilíbrio do consumo de carboidrato, nem carboidrato de mais e nem carboidrato de menos, mas um pouco menos do que durante o dia, e reduzir a inflamação do organismo, então avaliar alergias alimentares, etc. Porque uma vez que o organismo estiver um pouco mais inflamado, ele vai aumentar a resistência à insulina e produzir mais insulina. Baixar a pressão arterial e frequência cardíaca, ou seja, buscar o relaxamento, mas a gente tem minerais que melhoram bastante isso aqui, como o magnésio, potássio, cálcio, por exemplo. E um consumo adequado de vitaminas para que o nosso organismo funcione de modo adequado. O exercício pode induzir um relaxamento importante para uma boa noite de sono e avaliar posição de dormir e também alergias alimentares, uma vez que se a pessoa tiver com mais rinite, ela não vai respirar tão bem e o sono não vai ter tanta qualidade como a gente falou lá atrás na aula. Então, vamos lá. Aí você dormiu bem e acordou. Então você vai precisar de um pouco mais de carboidrato para repor as reservas de glicogênio no seu fígado que você gastou durante a noite e também para a insulina baixar o seu cortisol. E aí você tende a manter a insulina com essa curva durante o dia. Quando você come, ela sobe, quando você está num intervalo entre a refeição e outra, ela desce. Mas se você consome algo doce entre uma refeição e outra, a tendência é que essa insulina em rosa fique mais alta. E aí
a gente acaba entrando em desequilíbrio também, favorecendo o ganho de gordura e dificultando o ganho de massa muscular, uma vez que o excesso de insulina também leva à resistência. E aí, um quadro bem semelhante, que é entender que na ausência dessa insulina, a gente produz o glucagon para manter a nossa glicemia, a nossa glicose do sangue equilibrada. E aí, isso vai acontecer quando a gente tem uma regularidade boa entre uma refeição e outra. Então, o alimento que você consome, ele vai regular a sua glicemia por mais ou menos 2 horas, 1h30, dependendo do que você comeu. Já após isso, a gente começa a produzir mais glucagon para a glicose do sangue não ficar baixa. Qual a consequência disso? O glucagon consegue manter seus níveis estáveis por algum tempo. Se você começa a pular refeições, fazer muito poucas refeições, ele vai precisar do auxílio, olha de quem? Do cortisol. E aí, com mais cortisol no organismo, você tende a perder massa muscular, você tende a ficar mais resistente à insulina e você tende a ter uma qualidade de sono cada vez pior. Então, frequência de refeição parece ser importante nesse equilíbrio hormonal aqui também. E é muito importante a gente também falar sobre esses hormônios contrarregulatórios, de como é que eles vão atuar no nosso sono. Por exemplo, eles são capazes de aumentar a glicose no nosso sangue, de modo a disponibilizar glicose para funções vitais, como, por exemplo, o neurônio. Glucagon, hormônio produzido no pâncreas, que aumenta quando a gente tem pouca insulina e pouca glicemia. E no caso do aumento da epinefrina, ele aumenta também. Ele tem uma característica de deixar a nossa glicemia mais constante. E normalmente ela advém da gliconeogênese lá do fígado. O fígado exporta a glicose que está armazenada. Então ele mantém a nossa glicemia mais constante durante o sono, porque o nosso sistema nervoso e todos os nossos órgãos continuam trabalhando durante a noite. O sistema nervoso, inclusive, trabalha bastante durante o nosso sono. Já quando a gente está numa situação de estresse, com abuso de estimulante ou com síndrome do excesso de treinamento, a tendência é que a gente também produza muito cortisol, que tem uma ação semelhante ao do glucagon, com a diferença que ela tende a dar picos de glicemia e com isso eu vou ter picos de insulina também durante o sono. Então a minha glicemia vai ficar oscilante com períodos de excesso de glicose, isso pode ser tóxico para o neurônio, por exemplo, ou com deficiência de glicose, onde o neurônio vai estar recebendo pouca energia. Então a gente vai ter uma oscilação de energia. E um outro detalhe importante é que o cortisol ele aumenta também a nossa resistência à insulina. Então, além dessa glicemia oscilante, a gente tem tecidos que não vão utilizar muito bem a glicose. Por exemplo, o tecido muscular, uma vez que o cortisol tende a aumentar o gasto de proteína para ser convertido em carboidrato para sustentar esses picos de glicemia. Então, apesar de serem hormônios com funções semelhantes, quando a gente está muito bem regulado, a gente favorece que o glucagon prevaleça, e quando o cortisol está aumentado, a gente tende a não ter um bom equilíbrio hormonal. E aí o que acontece? Como é que fica a qualidade de sono dessa pessoa que está tendo pico de cortisol e pico de insulina durante a noite? Fica ruim. Então é importante isso estar sendo avaliado. E outro dado extremamente relevante é que o seu sono não é simplesmente a hora de relaxar. Ele é um processo neuroquímico altamente complexo, organizado e que depende de sincronia. E para essa sincronia funcionar muito bem, a gente precisa realmente aumentar nossa transmissão GABAérgica, que é onde a maioria dos medicamentos atua. O GABA é um neurotransmissor inibitório e que induz o relaxamento, mas isso não costuma ser suficiente. A gente também tem que modular outros neurotransmissores, como, por exemplo, bloquear a recepção de glutamato. Então, por exemplo, a gente sabe que alimentos industrializados ricos em glutamato monossódico podem estimular isso aqui. O estresse e a raiva também aumentam a transmissão por glutamato. A gente sabe que aumento de testosterona com aumento de DHT também aumenta o glutamato. Então, se você estiver tomando fazendo modulação hormonal bioidêntica com testosterona, isso aqui também pode aumentar seu glutamato e piorar teu sono.
Na hora que a gente entra no campo imune, prostaglandinas E2, D2, hipocretina, que vão ter uma relação muito direta com a inflamação do organismo, ou seja, aquelas alergias alimentares que você não avaliou, que seu nutricionista não deu bola, que achou que era brincadeira, pode estar comprometendo o teu sono também, uma vez que se você estiver inflamado, até porque a inflamação diminui a transmissão do GABA e aumenta a transmissão do glutamato também. Então isso aqui é tudo interconectado, não tem como a gente fugir muito disso. Então, o consumo de alimento inadequado também vai estar relacionado com o aumento da histamina, e ela, por sua vez, vai ter um aumento da atividade estimulatória. Se você tem uma dieta que está desequilibrada em relação a carboidrato, lipídio saudável, gordura saudável e proteína, você também não vai ter um bom equilíbrio imune, você não vai ter uma boa produção de serotonina. Para tudo isso aqui funcionar, eu preciso dos micronutrientes. Então, aqui só exemplificando zinco, magnésio, o próprio lítio, que vai melhorar muito a fisiologia da serotonina lá no seu neurônio, também vai ser importante. Só como exemplo, muito presente no gengibre, nas nozes, por exemplo, potássio das raízes, vitaminas do complexo B, e o próprio intestino, que vai ser responsável por produzir a tua serotonina. Então, tem muita coisa que tem que ser observado para você dormir bem. E aí, um último detalhe, a gente sabe que o nutriente anti-inflamatório e imunomodulador, como a curcumina, derivado da curcuma, né, do nosso açafrão brasileiro, tem uma boa efetividade no tratamento de depressão e bipolaridade, dependendo da causa. Se a causa for inflamatória, ela vai fazer um bom trabalho, uma vez que ela melhora a fisiologia da serotonina e inibe também o glutamato. Então, tem trabalho aqui com bipolaridade também. Então, tem muita coisa que é importante observar quando a gente fala em sono. Não é simplesmente relaxar e dormir. E aí, vamos falar um pouco de estimulantes. Então, a gente sabe que a norepinefrina aumenta muito com exercício intenso, assim como a epinefrina, só que ela atua por tempos muito curtos. Então, é legal que você evite fazer exercício extremamente intenso imediatamente antes de dormir. Por quê? Porque o exercício muito intenso ele tem um efeito sedativo do pós-treino relacionado às beta-endorfinas, a gente tem uma queda na pressão. Então, analisar individualmente a vantagem e o risco de você se exercitar imediatamente antes de dormir. Mas, normalmente, a pessoa que se exercita à noite, ela chega em casa, come, toma banho, então pouca gente vai sofrer desse efeito. O que vai acontecer mais comumente é que as pessoas andam fazendo uso abusivo de cafeína, por exemplo, na forma de café, chá verde, mate, chá preto, uso de teobromina na forma de chocolate e, quem for muito sensível, mas já não é tão comum, uso de chá de cascas de frutas cítricas, como da laranja, onde a gente vai ter muita sinefrina. E o que a gente vê muito também é a galera tomando pré-treino, tomando termogênico para ir treinar. Parece não ser uma boa ideia, a gente vai abordar ainda, mas o problema parece estar mais por aqui do que por aqui. E tocando num ponto onde muita gente já não vai gostar. 500 mg de cafeína, que dá mais ou menos 4 cafés por dia, já promove uma excitação simpática, ou seja, aumento da atividade do sistema de luta e fuga durante o dia, sem quedas durante a noite. Resultado, aumento das catecolaminas, adrenalina e do cortisol durante o dia e a noite, resultando num sono não reparador. E dada a largada ao começo do mimimi, a gente sabe que vai ter muita gente tentando defender a testosterona. Então, indivíduos treinados podem aumentar a testosterona com o uso de cafeína, mas o cortisol também aumenta. E aí, a gente sabe que mesmo em baixa dosagem, dependendo da cronicidade, ou seja, tomar pouca cafeína por muito tempo, em ratos aumenta o tamanho da próstata e já é verificado conversão de testosterona em DHT. Ah, mas é em ratos. Pois é, mas em humanos, tanto o estresse quanto o uso de cafeína promove aumento da queda e aumento do afinamento dos cabelos, que é um efeito do DHT. E deu ruim, né? Então vamos destrinchar um pouco esses estudos com cafeína. Com mais ou menos 350 mg de cafeína por indivíduo, a recuperação entre séries de supino e entre séries de leg press foi melhor nos indivíduos que suplementaram a cafeína.
e com isso a gente tem um aumento do trabalho mecânico. Só que com o aumento do trabalho mecânico a gente promove mais dano muscular. E aí eu pergunto, em quem que eu quero aumentar esse trabalho mecânico? Porque, por exemplo, quando eu tomo creatina, eu aumento o trabalho mecânico, mas a creatina tem efeitos anabólicos. Já a cafeína promove efeitos catabólicos, aumenta o cortisol. Então, será que eu não posso piorar a recuperação muscular do meu indivíduo que eu melhorei o desempenho dele no treino com cafeína? Tem que se observar disso aí. Melhora da força matinal em pessoas que treinam mais tarde. É significativo, mas maravilha, é pouco produtivo. Porque a hipertrofia está mais ligada a você treinar até a sua falha ou não. Então, você superestimular o sistema nervoso no horário que você não está acostumado a treinar. Para o indivíduo que não é atleta competitivo, que não tem essa necessidade, então uma coisa é você pegar um atleta que treina à tarde e vai competir de manhã e dar cafeína para ele. Outra coisa é você que trabalha, estuda e faz seu exercício e teve que mudar de horário e por causa disso, será que você vai ter que suplementar cafeína? Porque se você chegar até a fadiga, mesmo que com volume de treino menor, provavelmente não vai fazer diferença nenhuma no teu resultado. E aqui estudos clínicos que avaliam efeitos agudos verificou consumo de cafeína com melhora do tempo de reação, melhora do agachamento mais salto, melhora da potência média dos indivíduos e melhora da potência pico. Caramba, então a cafeína é boa. Só que os indivíduos estavam há 36 horas sem dormir. Outro estudo com atletas, dessa vez, melhoram o desempenho, porém com pioras no sono, diminuição na eficiência do sono e diminuição também no tempo total de sono. Estudo agudo, de aplicação pontual, só que eles também suplementaram carboidratos e eletrólitos. Então a gente não sabe se essa melhora do desempenho foi porque eles deram carboidrato em comparação ao grupo que estava em jejum, se eles deram mais minerais, a gente sabe que a gente desidrata muito, estudo foi em ciclistas. Então tem que ler o estudo, tem que ter um cuidado metodológico para a gente sair afirmando que algo é bom ou é ruim. Então, já que não parece ser muito inteligente você utilizar cafeína para melhorar o seu treinamento, será que ela é boa para você perder gordura? Realmente a mobilização de gordura, a lipólise aumenta, mas você não aumenta a quantidade de gordura que vai ser gasta para promover energia. Então, não parece boa ideia. Apesar de existir alguma base teórica para o uso do chá verde, mas não se sabe exatamente se é pelo poder estimulante ou se é porque ele melhora o quadro inflamatório, tem poderes antioxidantes e por aí vai. Então, parece que existe uma lacuna por aqui. Mas o ponto-chave, que a gente fica falando que cafeína é termogênico, e vamos lá. Termogênese, para a gente promover perda de gordura, tem que melhorar aquela proteína desacopladora da fosforilação que te explicou lá na aula de emagrecimento. Não entendeu? Dá um pulo lá que você vai entender. Perda de gordura, aeróbios, anaeróbios, joga lá no canal que você vai achar. Então, porque para emagrecer eu preciso mexer nessa proteína aqui. Então, a cafeína até emagrece quando ela está combinada com a efedrina. Opa, então o segredo é esse? O problema é que efedrina no Brasil é proibida porque pode matar. Aí, melhor não, né? E aí um quadro resumo, né? E a gente melhora a força após privação de sono em estados de má recuperação, que não é o que a gente busca no treinamento, apesar de melhorar o desempenho em provas de longa duração. Aumenta a testosterona, mas aumenta também o cortisol, que aumenta a competição com a testosterona. E essa testosterona sobrando, porque não foi utilizada, pode ser convertida em DHT. Estudos em animais, mas já com evidências para humanos também. Então a gente tem pouquíssima evidência para a cafeína e para o chá verde em relação à perda de gordura. E aí a gente tem que avaliar o custo-benefício de aplicar isso numa população estressada e que dorme mal. Então, na maioria das vezes não faz sentido, principalmente em indivíduos de atividade de longa duração, uma vez que você melhorar o desempenho nos treinos, aumentando o risco de dano muscular, pode piorar o desempenho dele em prova. Então isso aí tem que ser colocado na balança, apesar de isso em prova ser bastante útil, mas tomar cuidado que dependendo da dose, cafeína pode ser doping também. Então, avaliando cafeína no sistema neurológico, a gente promove a mesma indução de ansiedade com cafeína
do que animais com alterações genéticas no hipocampo que favoreçam a ansiedade. 300 mg de cafeína já é suficiente para aumentar a CTH e cortisol em cerca de 30% mesmo em repouso. Pessoas com maior risco para hipertensão apresentam uma resposta hipofisária aumentada de SATH, mesmo com doses não muito altas de cafeína. Pressão arterial e norepinefrina em repouso e estresse se mostram aumentadas no consumo de cafeína também. E o aumento do cortisol, por incrível que pareça, ele é maior em consumidores habituais de cafeína do que em pessoas que não têm o costume de consumir regularmente. Isso traz uma informação para a gente que é muito importante, que apesar de alguns sintomas de você, não me sinto mais tão acordado quando eu tomo café, não significa que seu sistema neuroendócrino criou uma tolerância. Talvez só o sintoma que fique amenizado, mas aparentemente você está produzindo mais cortisol do que a pessoa que não toma cafeína e toma uma vez ou outra. E a cafeína afeta o sistema neuroendócrino de modo semelhante ao estresse. E após o efeito da cafeína, a gente verifica normalmente uma letargia, uma sonolência, dores de cabeça e desinteresse em socialização. E a gente acredita que isso esteja muito relacionado com o mecanismo de dependência também, uma vez que ninguém quer sentir esses sintomas aqui, e aí toma de novo a cafeína para voltar a funcionar como estava antes. Então vamos para os estudos que falam bem da cafeína: melhora raciocínio lógico, atenção, controle psicomotor, eficiência de planejamento e concatenamento de ideias. Seria ótimo se nesses estudos, se você ler inteiro, os indivíduos não estivessem em restrição prolongada de sono e com dosagens absurdas de cafeína. Mas, por outro lado, a gente vê que aumenta transmissão por glutamato, que a gente já falou aqui na aula, e também aumenta a histamina no hipotálamo posterior. Histamina está relacionada com a sensação de bem-estar, aquela sensação estimulante de você se sentir bem, e esse mecanismo parece ser o mecanismo mais importante da dependência e não altera o GABA. Estudos in vitro mostram que após a retirada da cafeína, as células continuam com uma expressão aumentada do cortisol. E aí fica aquela lacuna, aquela dúvida. E aí, será que o uso crônico de café ele não pode treinar a sua via de produzir cortisol? Que pode até ser bom em algumas pessoas, mas numa população estressada que dorme mal, parece não ser boa ideia. Entrando mais na questão do sono, estudo com 200 ou 400 mg de cafeína duplo cego com placebo verificou redução na quantidade de sono e redução do tempo nas fases profundas do sono. E foi pior em adultos de meia idade do que em adultos jovens, que remete àqueles dados de cronicidade que a gente comentou nos outros slides. Utilizada como pré-treino, verificou aumento de paraxantina e teofilina por 15 horas, sem mudança na teobromina, são estimulantes também, derivados, metabólitos, né, da cafeína. E verificou pior latência do sono, que é o tempo que se demora para começar a dormir, e a qualidade do sono subsequente. Então, se você considera que sono é importante, você deveria rever um pouco os seus hábitos. Estudo em animais com privação de sono com ou sem cafeína, e ele verificou piora na memória espacial e na memória não espacial independente da dose. Então você que fica usando cafeína para estudar, vai lá, gênio, vira a noite estudando, vai dar certinho. Então vamos lá para os estudinhos de coorte, grupo amostral bem grande, variação de idade interessante. Pessoas que dormiam menos de 6 horas apresentam menor consumo de potássio, fibras e cálcio. Entenda, menor consumo de frutas e vegetais. Pessoas que dormiam cerca de 8 horas tinham, em média, menor consumo de cafeína e não dormiam em jejum. Então vamos entender esse quadro? Pessoas mais organizadas que têm hora para comer conseguem organizar melhor a alimentação e também, comendo melhor, como a gente explicou, naturalmente vão dormir melhor. Então vão alimentar um ciclo virtuoso, enquanto a galera desorganizada vai alimentar um ciclo vicioso. Cafeína piora padrão de atividade diária, como a gente viu, após o efeito dela, o indivíduo tende a apresentar letargia, e com essa letargia, se você escalonar quantidade de horas do dia,
ele se torna menos produtivo, mesmo que ele ache que está mais produtivo porque produziu muito com a cafeína. Na verdade, não é isso, é que ele produz pouco na hora que ela acaba. Estuda indivíduos jovens que se consideram noturnos, que dizem que rendem melhor à noite. Eles costumam apresentar maior consumo de cafeína também, que deve interferir nisso, né? E apresentam menor desempenho escolar, menor aprendizado, menores scores em provas. E tem menor quantidade de horas de estudo por semana. E será então que existe um cronótipo noturno ou será que estamos falando de procrastinadores? Porque vamos entender fisiologicamente a procrastinação. Você vai fazer hoje à noite o que você deveria ter feito semana passada, e aí, por causa do medo do fator deadline, da corda no pescoço, do prazo que você tem que cumprir para amanhã, a adrenalina aumenta e você fica muito produtivo. Mas será que você consegue ter essa mesma produtividade se você estiver fazendo à noite algo que você tem que cumprir para daqui a 2 meses? Então dá uma olhadinha nas pessoas que se julgam noturnos, quantas delas conseguem seguir um plano dentro de uma escala linear? Consegue fazer, cumprir ordem? Normalmente eles deixam a desejar nisso aí. E aí, para fechar isso, estudos de coorte em adolescentes mostrando que quanto maior a quantidade de cafeína, menor a quantidade de sono, lógico, e quanto maior o consumo de cafeína, maior a quantidade de exposição à TV. E é óbvio, o indivíduo dormindo pior, tendo menor qualidade de sono, ficando menos tempo nas fases regeneradoras, não passando pelo ciclo inteiro de sono, mais exposto à TV, vai estudar menos, vai ter menos desempenho. Então, vá lá, continua se entupindo de cafeína, vai dar certinho. Inclusive, tem dado certo, né? E não dá pra gente deixar de falar, então, nos energéticos. Então, indivíduos que se consideram noturnos, né, o cronótipo noturno, normalmente tem aumentado também a sonolência diurna. Ou seja, dorme mal, obviamente vai ficar com sono o dia inteiro. E aí chega à noite, não dorme e isso vai virando um ciclo vicioso. Essa galera costuma apresentar redução na produção de neurotransmissores após excesso de produção. Ou seja, ao invés de você passar o dia estável, você fica tendo oscilações da produção de neurotransmissores. E essa associação parece estar em 25%, é um nível bastante alto. Então, o energético te dá asas, certo? Que porcaria de asa, cara. Então, para deixar um gostinho de quero mais, vamos passar superficialmente aqui pelos mecanismos de ação. E a cafeína parece bloquear os receptores de adenosina A2A, lá na concha núcleo accumbens, que se projeta lá para o núcleo de estação estaminético tuberomamilar. Isso tem um efeito sobre a nossa vigília e sobre a nossa alimentação. Então, fechando aqueles conceitos que a gente trabalhou no slide passado. E esse efeito parece ser mediado pelos canais estaminérgicos H1R. Então, a cafeína também diminui a atividade θ. Então, lembra das fases 3 e 4 que a gente tem aumenta a produção de onda θ e delta, principalmente na 3, que induz o relaxamento? Pois é, com cafeína a gente não consegue fazer esse relaxamento. Mas a gente sabe que GABA, numa dose muito alta, 100 mg por quilo, uma dose extremamente alta, melhora distúrbio de sono causado por 10 mg de cafeína por quilo de peso, que também é uma dose muito alta. Mas o GABA não foi capaz de reverter a disfunção da cafeína no sistema locomotor e na coordenação motora. Então, para não precisar tomar tanto GABA, e já que ele não funciona tanto, é melhor a gente não ficar tomando cafeína, né? Então, qual é a solução? Será que a gente precisa aumentar a L-teanina, que ameniza também os efeitos da cafeína, assim como o GABA? Não, porque ela não anula os efeitos e a dose de resposta não é linear. Então, acho que eliminar os estimulantes, deixar de ser viciado, parece ser uma solução mais inteligente. Então, sabendo de que a cafeína não é tão segura para a gente ficar consumindo do jeito que quiser, se você for retirar o estimulante para testar a sua sensibilidade, testar o seu organismo e ver como ele funciona melhor, é importante você ter conhecimento de que a síndrome de abstinência deve aparecer, principalmente se você tem um consumo muito alto ou se você é muito sensível.
Então, os sintomas normalmente são dor de cabeça, que costuma não passar muito e dura uns 3, 4 dias, depois passa. Aumento da irritabilidade, fadiga, queda do desempenho físico e mental, que pode durar até 15 dias. Então, um pouquinho de paciência. Demorou tanto tempo fazendo mal para o organismo, vai demorar um pouquinho também para consertar. E como amenizar? A gente sabe que aumentar o lítio, como gengibre, nozes, pode ser uma ideia interessante, vitaminas do complexo B na forma de vegetais, cereais, etc. Aumentar um pouquinho o consumo de carboidrato pode amenizar um pouco os sintomas. Antioxidantes intestinais para melhorar a produção de serotonina. Uso de sedativos para melhorar essa sincronia dos neurotransmissores aqui também pode ser interessante, como a camomila, capim-cidreira na forma de chá. Então, tem muita coisa que dá para ser feito para amenizar os sintomas, mas o importante é que você teste a sua capacidade de uso saudável de cafeína, caso você queira continuar utilizando, né? Achar o melhor momento. E para a gente fechar, toda prescrição de hormônio é inadequada? Não, de modo algum. Os médicos, mas principalmente os endocrinologistas, são as pessoas que estudam para fazer os seus ajustes hormonais quando há deficiência de modo adequado. E o hormônio bioidêntico pode ter aplicações, assim como fórmulas magistrais? Certamente. Mas quem vai avaliar qual tipo de distúrbio hormonal em qual pessoa isso vai ser adequado é o seu endocrinologista ou o médico que está te acompanhando. E certamente há farmácias sérias que se importam muito mais em ofertar produtos de boa qualidade do que simplesmente farmácias que querem vender mais medicação. Bom, hormônios para pacientes sem deficiência diagnosticada é uma boa ideia? Aparentemente não. Pode ser até que a sua doença seja tratada com hormônio, mas é fundamental discutir com o seu médico para ver se essa é a melhor estratégia possível, uma vez que isso pode ter graves efeitos colaterais. Manter doses acima dos valores de referência parece uma boa ideia? Aparentemente não, porque mesmo você produzindo hormônios acima dos níveis de normalidade, você está exposto a risco. Se você toma hormônios para que ele fique acima do nível suprafisiológico, parece também não ser uma boa ideia. E é importante ver se o seu médico que prescreve hormônios é endocrinologista com um registro conhecido, visto que se você dá uma olhadinha nas redes sociais e tudo mais, a grande maioria das pessoas que está fazendo apologia ao uso de hormônio não é endocrinologista. Então o que você vai fazer caso você desconfie de picaretagem? Você vai perguntar ao médico o que é e para que serve cada medicamento. Você vai ver se o médico indica a farmácia para você fazer as manipulações. Dá uma olhadinha se ele realmente é endocrinologista, está registrado no conselho como especialista para isso, né? Se ele não indica, provavelmente ele não ganha nada com a prescrição, então ganha um ponto de credibilidade. E fica atento, testosterona, HCG, GH, triodotironina, T3, né? Tiroxina, T4, hidrocortisona, são hormônios que, se prescritos sem indicação clínica, podem causar problemas na sua retirada ou na sua introdução. Caso veja que a lista de prescrição está muito grande, incoerente com o seu diagnóstico, ou seja, você não tem nada e está saindo de lá com 20 remédios na fórmula manipulada, leve isso junto com seus exames no CRM da sua região, vê se isso realmente está procedendo. E caso não esteja procedendo, faça a denúncia formal, dá essa ajuda aí para a sociedade. E é bastante importante que você tome cuidado com o seu falso guru da longevidade com músculos, porque ele pode até fazer essa cara de bonzinho, com aqueles olhinhos serenos, mas no fundo, o seu mestre dos magos pode ser o vingador perverso. Porque no fundo, bem lá no fundo, o vingador não está nem aí para o paciente. Ele só quer saber de quantos pacientes ele vai atender por dia e de quanto que ele vai ganhar no final do mês. E como parece que no Brasil esse negócio de deixar as pessoas fortes, magras e com mais libido parece ser um negócio muito promissor, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque isso pode, muitas das vezes, não tem nada a ver com saúde. E cuidado com as falsas promessas, porque quando o milagre é demais, o santo desconfia. Enquanto houver um trouxa para comprar, sempre vai ter um espertalhão para vender. E muito cuidado, você pode estar fazendo esse papel de trouxa. Para fechar, a grande maioria das pessoas precisa apenas adequar exercício, nutrição e sono. Quando eu falo adequar, eu falo serem bem avaliadas para terem doses adequadas, individuais
e exatas de exercício e nutrição e bom acompanhamento, que normalmente vai ser suficiente para boa qualidade de sono, até porque isso costuma desenvolver organização. Então, no final das contas, a maioria das pessoas precisa apenas de disciplina, ser capaz de ser discípulo, acatar ordens até que você seja autodisciplinado, ou seja, primeiro você precisa receber e acatar ordens de outras pessoas, profissional que te acompanha, para que você tenha conhecimento e sabedoria para se dar as próprias ordens. E estimulantes podem fazer mal, mas aí, como, quando, quanto, em quem? É muito vago falar que é bom para um e não é bom para outro. Quem é um e quem é o outro? Se você não avalia, você não pode afirmar nada. E também considerar, além dessas individualidades de pessoa, que horas você toma, como que você está tomando esse estimulante, esse café, por exemplo, em que situação, em que quantidade você está consumindo. Por exemplo, consumir café como droga para trabalhar melhor à tarde porque você está morrendo de sono porque você dormiu mal, provavelmente não vai resolver o seu problema porque vai piorar o teu distúrbio de sono. Se for à noite, pior ainda. Mas, por exemplo, se você não é uma pessoa estressada, uma pessoa que dorme bem, uma pessoa que está conseguindo cumprir todas as suas tarefas, o uso recreativo de café provavelmente não vai fazer mal para ninguém. Ah, e os estudos que falam bem do café? Normalmente eles estão relacionados ao ácido clorogênico. E aí eu deixo o dever de casa para vocês pesquisarem onde tem ácido clorogênico. Vocês vão ver que as frutas são bem ricas em ácido clorogênico. Então, quem quiser ter o benefício antioxidante do café, mas não tem uma situação favorável para o consumo de café, é só comer mais frutinha. Você vai ter o mesmo benefício de saúde. Fica tranquilo. Ninguém precisa de café para viver, não. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nos ajudem a crescer aqui no YouTube, dando um like no nosso vídeo e se inscrevendo aqui no nosso canal da Trans Esportes, me seguindo nas redes sociais, que tudo é divulgado por lá. E espero que tenha ajudado a compreender a importância do estilo de vida saudável e que não existe pílula mágica, mas se você demole, vai ter gente querendo te vender a pílula da ilusão. E com vocês, as referências.